Papo Cris está entrando no ar nessa sexta-feira e a gente tem um convidado muito especial. Todos eles são muito especiais, né? Todo dia eu tô falando isso para vocês, né? Que meus convidados são especiais e realmente são, porque são escolhidos a dedo, são pessoas com quem eu me relaciono super bem, pessoas com quem eu convivo. Que Machado, José Machado, ex-prefeito de Piracicaba, por 2 vezes é o convidado de hoje. Vamos bater bola, então, que eu estou sabendo que você vai participar de umas lives hoje alto nível, né? Que vai falar hoje sobre tudo que está acontecendo nesse país. Bom, primeiro, vamos respirar, porque a gente passou um rápido estresse aqui, né, Machado? Com essas ferramentas que a gente não conhece muito bem ainda. Eu quero te dar as boas-vindas e dizer que é sempre um prazer imenso e uma honra muito grande falar com você e ouvir você fazer suas sempre ponderadas reflexões. Eu anunciei a nossa conversa como reflexões sobre o poder do papel, né, o papel do poder público e da sociedade civil no enfrentamento da pandemia, né? Antes da gente começar, te peço licença por 2 minutinhos, que eu faço isso de praxe. Toda vez eu passo um placar, né, que a prefeitura nos manda sobre os números, né, da pandemia em Piracicaba. Infelizmente, hoje temos mais um óbito. Então, chegamos a 4 óbitos em Piracicaba. São 70 casos confirmados, 180 casos suspeitos e 39 recuperados. Então, esses são os números que a gente tem. Então, existe uma curva aí ascendente, bastante preocupante, né? E estamos todos ligados no andamento dessa pandemia. Pois bem, quero te dar de novo as boas-vindas. Eu estou falando aqui com o ex-prefeito por 2 vezes de Piracicaba, José Machado, que foi deputado estadual, deputado federal, foi presidente da Agência Nacional de Águas, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, né, Machado? Sim. No governo Lula. Enfim, um homem que sempre ocupou cargos importantes, uma liderança inegável. E acho fundamental, Machado, trazer você para a gente fazer algumas reflexões sobre o que está acontecendo. E parece que as coisas se sucedem de uma forma que eu estava pensando aqui. Você já está com 72 anos, é isso? Infelizmente, 74, Cris. 74. Não parece, né? Eu sou testemunha disso, que você subiu a rampa do Regatas no Carnaval como se tivesse 15 anos, né? Com 74 anos, Machado, você já foi preso político, você viu o Brasil passar por todas as crises mais recentes. Eu quero saber de você com sinceridade. Né? Agora a gente enfrenta uma crise sanitária e econômica. Você já viu algo parecido nesse país com o que está acontecendo hoje? Nessa conjuntura hoje? Olha, Cris, eu era muito jovem, tinha 18 anos, quando, até menos, né? Em torno de 18 anos, quando houve o golpe militar em 1964 e depois a implantação da ditadura militar, que durou 20 e tantos anos. Né? Então eu vivi um período de trevas no Brasil, né? Um período obscuro, de falta de liberdades, de prisões, de mortes, de constrangimentos. Né? Então eu posso dizer, sim, que eu passei por maus bocados na minha vida. Né? Eu, nessa idade, eu já estava em São Paulo, estava trabalhando no Banco do Estado de São Paulo e estudava, entrei na Faculdade de Economia da USP em 1968. Então eu vivi todo aquele período, não é, de grande movimentação política do país. Passamos pelo ato institucional número 5, que fechou o regime e tornou o regime mais duro, passou a perseguir, a torturar, enfim, foi um período muito difícil da história do país. Então eu vivi esse período intensamente, né? Como jovem, muito jovem. Bom, agora nós temos essa nova situação que está colocada no país, que é uma crise medonha,
não é? E se a gente subtraísse, se a gente se abstrair da epidemia do coronavírus, nós, do mesmo modo, estaríamos preocupados com os rumos, né? Não só do Brasil, mas da humanidade, porque nós estamos hoje numa situação de emergência climática, não é? O planeta está vivendo uma encruzilhada, a humanidade está vivendo uma encruzilhada, não é? De valores, não é? Os valores de liberdade, de tolerância, de solidariedade, isso tudo está em xeque hoje no planeta. E não é de hoje. Antes mesmo da epidemia, nós vimos ruir nos países centrais o estado de bem-estar social, com aumento da miséria, da fome, das desigualdades, né? Não só nos países pobres, mas mesmo nos países ricos, um aumento muito grave das diferenças sociais e ameaças à democracia em vários países, né? E aqui no Brasil nós passamos a viver esse drama também. Ora, a pandemia pegou todos os países no contrapé, né? De uma forma surpreendente, pegou a todos desprevenidos. Veja que os países centrais estão sofrendo uma situação muito difícil, países que a gente sempre imaginou, países desenvolvidos, organizados, não é? O próprio Estados Unidos, a maior potência do planeta, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, o caos que a epidemia causou nos Estados Unidos, não só com a contaminação disseminada, como também um número de mortes muito elevado. E uma declaração, quer dizer, uma verificação de que o país não teve condições de fazer um enfrentamento adequado da crise. E o Brasil não foi diferente, porque desde um tempo para cá, o país vem sofrendo um desmonte do Estado, né, congelamento de orçamento, um desmonte das políticas públicas, uma descrença crescente e generalizada da ciência, não é? O culto à ignorância. Imagine declarar que a Terra não é redonda, que ela não gira em torno do Sol, enfim, é uma coisa assim, é uma volta à Idade Média que nós estamos passando em vários sentidos, não é? Então, essa crise epidêmica vem pegar o país com muitas dificuldades econômicas, um desemprego alto, desmonte das políticas sociais, um aumento da miséria, da fome, não é? Isso todas as estatísticas estão postas. Ora, não bastasse isso, Cristiane, nós verificamos uma grande divisão do país. Dentro da Federação Brasileira, uma divisão entre a União, os estados e municípios, não é? A União se despregando dos estados e dos municípios, o presidente da República pregando uma coisa, os governadores e os prefeitos pregando outra, não é? E o presidente não foi capaz e não teve uma visão, não teve uma compreensão da importância da autoridade dele, que é unir todos ao redor da União, não é? Para haver uma coordenação nacional para enfrentamento dessa crise epidêmica. Ora, se a crise já é grave por si só, dada a velocidade com que ela se abate sobre o país, a falta de condições materiais, falta de UTIs, falta de leitos, falta de equipamentos para os profissionais de saúde, até máscaras faltaram, álcool em gel faltou, né, nas prateleiras das farmácias, dos supermercados. Quer dizer, tudo isso aí foi algo que nos deixou todos em polvorosa, né? Mas se nós tivéssemos uma união nacional, né, se todas as autoridades estivessem sentadas à mesma mesa, falando a mesma linguagem, nós estaríamos enfrentando essa crise de uma forma diferente, não é? Nós estaríamos enfrentando a guerra com todos os nossos dispositivos alinhados, com uma coordenação, não é?
bem definida, com tarefas bem definidas, o papel de cada um, e, enfim, como nação, nós estaríamos enfrentando todos juntos, de braços dados, essa crise. Mas não é o que está acontecendo. Porque no meio de uma crise epidêmica, nós acabou estourando uma crise política. Veja que o ministro da Justiça se demitiu hoje, já havia sido demitido o ministro da Saúde, que vinha fazendo um esforço de coordenação, não é, da epidemia, um esforço nacional, mas batendo de frente com o presidente da República, quer dizer, onde já se viu, dentro da mesma equipe, havendo controvérsias, havendo bate-cabeça. Então, veja, nós estamos no pior dos mundos, Cris. O pior dos mundos. Veja, estourou uma crise em plena guerra contra o coronavírus. Uma crise catastrófica. No momento que nós estamos falando agora, o presidente da República está dando uma entrevista. Daqui a pouco nós vamos saber o que ele falou. Provavelmente ele deve ter soltado uma bomba, assim, né? Apresentando uma série de argumentos para a demissão do ministro Moro, que vai colocar mais lenha na fogueira. Não é? Então, essa situação é uma situação inusitada, e nesse sentido, quer dizer, respondendo. Ela transcende a gravidade que foi o golpe militar, né? Ela passa, né? Exatamente. Eu acho que não bastasse a crise econômica e social, e não bastasse a crise epidêmica, nós temos uma crise política que acabou de explodir do país. Não é? Já há hoje um movimento cada vez maior que toma conta das grandes corporações, das mídias corporativas, não é? Da opinião pública, de um modo geral, nas classes médias, nos setores das elites econômicas, já hoje já passa uma ideia de que a situação do presidente Bolsonaro é insustentável. Né? Não sabemos por quanto tempo ele se segura no poder. É o que eu ia perguntar a você, né? Com a sua experiência, sua vivência, né, no ambiente macropolítico, para onde você vê, né? Qual é a possibilidade, né? Que quadro é esse que você desenha? Porque sai o Moro, eu não sei, eu tenho a impressão de que Paulo Guedes também não vai se sustentar por muito tempo, porque também desapareceu o ministro da Economia, né? Está havendo um desmonte desse pseudo-governo. Se você acha que o presidente não se sustenta até o final do mandato, é possível? Olha, veja bem, o ministro Moro, que não é flor que se cheira, a meu juízo, não é flor que se cheira, mas ele hoje deu uma entrevista coletiva para anunciar a saída dele do governo, e ele saiu atirando. Ele fez graves acusações ao presidente Bolsonaro, que vai, evidentemente, agravar a situação do presidente. Porque o ministro acabou fazendo afirmações de incorrência, de crime de responsabilidade do presidente da República. No momento em que o presidente da República exige que o diretor da Polícia Federal passe informações sigilosas para ele, isso é crime de responsabilidade, porque a Polícia Federal é um órgão de Estado e o presidente não pode interferir na autonomia da Polícia Federal. É crime de responsabilidade fazer isso. E por que ele quer interferir na Polícia Federal? Porque a Polícia Federal está investigando os filhos dele, os filhos do presidente, que estão muito encrencados. Então, veja bem, já não bastasse outros crimes de responsabilidade que vêm acontecendo, como esse do último domingo, quando o presidente comparece a um ato público em Brasília, que estava pedindo o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, e pedindo a edição de um decreto que, à semelhança do ato institucional número 5 do período da ditadura. E o presidente estava nos braços do povo, afirmando a sua concordância com aquela manifestação. Isso é crime de responsabilidade, porque atenta contra a ordem constitucional e democrática do nosso país. Nosso país tem um ordenamento constitucional, nós somos uma república democrática
E um presidente não pode, não é, festejar atos que pregam um golpe autoritário. Então, ele incorreu em crime de responsabilidade ali também. E o ministro Moro, hoje, ao se despedir do governo, ele afirma que o presidente cobrou dele o enquadramento do diretor-geral da Polícia Federal, no sentido de que a Polícia Federal passe para ele, presidente, informações sigilosas que estão sendo investigadas. Ora, isso é crime de responsabilidade. O que vai acontecer? Isso vai ampliar os indiciamentos que já estão ocorrendo no Supremo Tribunal Federal. Já existem vários pedidos de impeachment no Congresso Nacional, não é? Porque, veja bem, o presidente demitir um ministro, isso não é problema, porque isso faz parte da rotina administrativa. Isso não é problema. O presidente, digamos assim, não ter mais confiança no seu ministro, demite-se o ministro. Isso não tem problema. O que é complicado é quando esse processo se dá num clima, não é, de muito constrangimento, como foi hoje a saída do ministro Moro, que ele não saiu assim, agradecendo e elogiando o presidente, ele saiu fazendo críticas duras ao presidente. Então, é algo gravíssimo. Então, eu acredito que a conjuntura do país se agravou nos últimos dias, não é? E conhecendo o que aconteceu com o Jânio Quadros, aconteceu com o Fernando Collor e agora acontecendo com o presidente Bolsonaro, eu não estou otimista, né, no sentido de que essa crise vai se resolver com facilidade. Eu acho que, infelizmente, nós demos muito azar. O país, infelizmente, está constrangido de ter que enfrentar uma guerra contra uma doença terrível, que não é só uma gripezinha, é uma doença terrível, que nós não sabemos ainda por quanto tempo ela vai ficar aqui no nosso dia a dia, não é? Porque mesmo em países em que ela já teve o auge e depois houve uma queda, há um risco de uma recidiva, ou seja, da doença voltar, da epidemia pode voltar na China, pode voltar na Espanha, pode voltar a ser grave na Itália também. Por quê? Porque o vírus tem mutações e os cientistas estão observando e estão tentando decifrar o comportamento desse vírus. Ele ainda não é plenamente decifrável, não é? Então, nós estamos vivendo uma situação, eu lamento ter que dizer isso aqui, o Cris, né, nessa conversa, me dirigindo aos teus seguidores, de estar passando uma notícia pessimista. Não é? Eu acho que eu tenho obrigação, não é, de dizer aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. Não é? Não adianta eu pintar de cor-de-rosa um quadro que não é cor-de-rosa. O quadro é muito grave, não é? É muito grave. Eu não diria nem pessimista. Conhecendo você como eu conheço, você está passando um quadro realista que, infelizmente, é o pior dos quadros que a gente está enfrentando nesse momento, né? E engraçado, né, Machado? O presidente, ele se sucede, né? Ele vai sucessivamente afrontando as instituições, sucessivamente colocando, né, cometendo crimes, e eu não consigo compreender a forma passiva com que o parlamento, o poder judiciário, até uma certa complacência em relação a isso. Eu não sei se é um excessivo cuidado para a manutenção da ordem institucional, né? Mas ele parece que está testando, sabe aquele filho que testa o limite, aquela criança de 5 anos de idade que vai testando o limite do pai, né? E, né, até onde vai? E tem a sensação de que né, estamos sendo testados nesse sentido. Olha só, Cris. Quando é que nós vamos conseguir ter uma reação? Pois veja bem, nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação de anormalidade no terreno jurídico constitucional, porque hoje nós estamos vivendo uma tutela militar. Então, o quadro político brasileiro
quadro muito complicado, porque nós não sabemos o desfecho dessa crise. Ninguém sabe. E há muitos, não é? Há muitos setores, não é? Que não sabem ainda qual é o desdobramento e onde vai desembocar essa crise. Porque vamos admitir que tire-se o presidente. O que vai acontecer? O que vai ser colocado no lugar dele? O vice-presidente? Mas será que o vice-presidente tem a legitimidade para também enfrentar essa crise? Ele tem estatura para pacificar a nação? Não é? Então, nós estamos diante de um quadro que mesmo aqueles setores da elite que já não têm mais compromisso nenhum com o Bolsonaro, todos estão com o pé atrás porque não sabem o que fazer. O Congresso Nacional não deu andamento no impeachment e o Supremo está cobrando agora do presidente da Câmara por que ele não está dando andamento nos processos de impeachment. Porque isso pode configurar falta de decoro do presidente da Câmara, né? Prevaricação. Então, isso o ministro Celso Mello já alertou, porque é preciso que o presidente da Câmara examine os pedidos de impeachment. Se achar que tem que descartar os pedidos, ele descarta com base num parecer jurídico, ou aceita. O que ele não pode é engavetar. Então o presidente da Câmara está engavetando. Então veja bem, o jogo está sendo jogado, as peças estão se mexendo, eu não tenho dúvida disso, mas o quadro é muito complexo. Onde que eu acho que está faltando nesse processo, que é uma característica das crises brasileiras, historicamente? Falta, nas crises brasileiras, um personagem fundamental. Chama-se povo. Infelizmente, o nosso povo está completamente alheio e não está se posicionando em relação a isso. Quer dizer, quem tem que dar uma solução para essas questões é a sociedade. São os setores populares. Mas os setores populares brasileiros, infelizmente, ainda não ganharam esse nível de consciência, não é, capaz de tomar nas suas mãos as rédeas do país. Então, as rédeas do país estão entregues a alguns representantes da elite brasileira que, evidentemente, não sabem o que fazer ainda caso tenham que tirar o Bolsonaro. Quando eles tiverem certeza do que fazer, pode ter certeza que haverá um desfecho rápido. Acontece que eles não têm certeza sobre qual é o melhor caminho. Não é? Então está todo mundo batendo cabeça nesse momento. Né? O Supremo tem dificuldades para abrir um processo, embora já haja processos abertos contra o presidente, né? Já há processos abertos, porque várias instituições estão entrando com pedidos de processo contra o presidente, então o Supremo é obrigado a dar seguimento, não é? Então nós estamos vivendo um ambiente ainda nebuloso, Cris. Não há ainda uma luz no fim do túnel, no meu modo de ver. Não é? Mas eu entendo que todas as forças democráticas desse país, todas aquelas pessoas que acreditam na democracia como solução para os conflitos, que essas pessoas exijam uma saída democrática. Nós não podemos, de maneira alguma, aceitar uma saída autoritária. Isso é inaceitável. Não é? Então, tomara que a gente consiga, nesse período, não é, trazer à tona toda a insatisfação popular e que as lideranças populares se manifestem e ajudem a construir uma saída democrática e popular para a atual o impasse que toma conta do país. Infelizmente, numa época de guerra, porque nós estamos vivendo uma verdadeira guerra sanitária. Machado, recentemente você fez um texto no seu perfil no Facebook. Você demorou para entrar nas redes sociais, mas quando entrou e cada vez que posta alguma coisa é um acontecimento. Um texto muito impactante, mencionando a importância da mobilização, né, da sociedade civil em torno da pandemia, né, do que está acontecendo.
e isso acabou impactando de uma forma muito grande, né, as pessoas, e há até uma mobilização na criação do coletivo, que já tem até um nome, que é o Coletivo Oswaldo Cruz. Eu estive recentemente numa entrevista com o prefeito Vargas Negrão, que relatou aqui no meu canal todas as medidas que vêm sendo adotadas, as dificuldades, os erros, os acertos. Eu estou com a professora Adelino, nos assiste aqui, já mandou algumas perguntas, a Liamara, a doutora Bianca Rosenthal, todo mundo aqui participando, perguntando um pouco sobre a sua avaliação sobre o que está sendo feito. Esse é o tema da nossa conversa, inclusive, né? Uma análise sua sobre o que cabe ao poder público nesse momento, como você avalia o andamento, né, do enfrentamento à pandemia, e sobre a sua visão da importância da mobilização da sociedade civil em torno dessa causa, né? Que é uma causa que... Será que o vírus vem para nos unir? Porque nós somos um país dividido, né, Machado? Acho que essa grande dificuldade hoje, essa divisão. Será que esse vírus vai acabar nos unindo? Será que pode acontecer isso? Eu queria uma análise sua, no caso do município especificamente, depois podemos abrir para o estado de São Paulo. Olha, Cris, de fato, eu assim que essa crise chegou a Piracicaba, eu passei a acompanhar as ações do poder público municipal, os pronunciamentos do prefeito Vargas Negrão, e comecei a trocar ideias com os meus amigos, com meus companheiros de partido, e chegamos à conclusão de que o nosso dever, num momento crítico como esse, não é? De uma guerra contra um inimigo invisível, um inimigo que traz sofrimento e dor para as famílias, enfim, nós chegamos à conclusão de que nós deveríamos estender a mão para o prefeito Vargas. Ainda que o PT, partido ao qual eu pertenço, seja oposição ao prefeito Vargas, houve um entendimento generalizado no PT de que nós deveríamos estender a mão ao prefeito. Nós decidimos que iríamos fazer uma trégua, de que o momento não é o momento de fazer disputa política, de disputar espaço político. O momento é de solidariedade, é de cerrar fileiras em torno do inimigo comum, o inimigo que une todos nós, não é? Seres humanos que estamos preocupados com a vida e não com a morte. Nós não somos os vendedores de morte, somos vendedores de vida, não é? Então, eu liguei para o prefeito Vargas, aliás, desculpe, ele me ligou, agradecendo as manifestações que eu já tinha feito em alguns canais, ele tomou conhecimento, me ligou, foi muito gentil em me ligar, trocamos ideias, trocamos informações. Quando houve uma carreata que foi até a casa dele fazer uma agressão ao prefeito, eu imediatamente liguei para ele, me solidarizando com ele, dizendo que ele podia contar comigo, não é? Então eu tenho conversado com o prefeito e temos conversado a respeito da situação e de que maneira nós podemos estar ajudando, né? Eu posso, de alguma forma, ajudar manifestando as minhas opiniões. Assinei um manifesto de criação do coletivo Oswaldo Cruz, né? Eu acho que foi uma iniciativa importante. Eu venho defendendo, não é, a participação da sociedade no enfrentamento, a sociedade organizada, não é, criação de redes de colaboração nos mais variados setores, não é? Preocupado, evidentemente, com os mais pobres, aquelas famílias que têm menos condições de sobrevivência. Também preocupado com a situação das pequenas e médias empresas, que sofrem muito porque são obrigados a desativar as suas atividades e, com isso, vão ter prejuízos. E isso é preciso que haja uma solução para garantir essa travessia para os pequenos e médios empresários. Eu acho isso também uma preocupação permanente. Então, eu estou acompanhando todo esse quadro com esse espírito, com espírito de solidariedade, não é?
às autoridades. Eu acho que o poder público municipal, sob o comando do prefeito, está fazendo um trabalho que nós respeitamos, não é? Evidentemente que a gente pode, aqui e ali, sugerir medidas, alguns encaminhamentos talvez possam ser melhorados, a própria questão de unificar a sociedade civil num fórum, né, que congregue todas as lideranças da sociedade civil, ainda é uma medida que não foi aceita, mas eu acho que a gente deve continuar debatendo, né, de uma forma pública e republicana, não é? Nós vamos dialogar com o prefeito Barjas, eu vou continuar dialogando com ele da maneira republicana, que eu entendo apropriada para o momento que nós estamos vivendo, né? Eu até fico muito feliz, porque o meu partido foi o único que teve uma manifestação por escrito, não é? Apresentando propostas ao prefeito e elogiando o trabalho dele e se colocando à disposição. E eu me orgulho do PT ter tomado essa iniciativa, não é? Porque eu acho que todos os demais partidos deviam também ter feito o mesmo, e não fizeram, infelizmente, não é? Então, eu acho que as lideranças sindicais precisavam também ser mais proativas, as lideranças populares, presidentes de centros comunitários, Conselho Municipal de Saúde, Conselho do Portador de Deficiência, que, aliás, está tomando posição também durante esse momento, até porque os portadores de deficiência, eles são pessoas de alto risco frente à epidemia, então é importante proteger esses cidadãos, né, que são nossos amigos, são pessoas próximas a nós. Enfim, Cris, eu entendo que Piracicaba é uma cidade que tem uma grande potência. Tem potência econômica, tem universidades, tem uma sociedade civil que se organiza em vários comitês, em vários fóruns de debate. Tudo isso tem que ser mobilizado, não é? Eu acho que a prefeitura não pode achar que ela sozinha vai resolver tudo. Não é possível. É preciso que as igrejas, sejam elas quaisquer denominações, católica, protestante, evangélica, umbanda, enfim, todas as religiões, todos os líderes religiosos têm que se dar as mãos também, de uma forma ecumênica nesse momento, e criar uma grande frente popular de enfrentamento à epidemia, sob o comando do prefeito. Nós, o tempo todo, temos falado nisso. O comandante, a maior autoridade da cidade é o prefeito. Então, nós devemos enaltecer a autoridade do prefeito, não é? Agora, o que nós reivindicamos do prefeito é que ele convoque a sociedade. Não é? Não basta ele se reunir com lideranças separadamente, porque isso acaba fragmentando o enfrentamento. O enfrentamento tem que ser na forma de redes. Nós temos que construir redes. Não adianta eu ficar arrecadando alimento, porque às vezes eu levo o alimento para uma comunidade que já está suficientemente abastecida. Eu não sei para quem encaminhar essas coisas, então tem que ter um centro. Assim como foi criado um centro de triagem lá no Piracicamirim, na UPA do Piracicamirim, assim como foi criado um centro de acolhimento no ginásio do Jaraguá, eu acho que pode também ser criado essas redes têm que se interagirem entre si, né? Através de uma coordenação centralizada no gabinete de crise, né? Eu acho que o gabinete de crise do prefeito tem gente de muita competência. Eu estou acompanhando o trabalho do secretário de Saúde, que vem defendendo posições muito boas, pregando o isolamento social, não é? Eu acho que as reivindicações dos setores empresariais pela volta das atividades, não é? Ela pode ter uma razão que a gente entende, mas eu acredito que essa posição de não retomar as atividades da forma como está sendo colocada, eu acho fundamental, porque não há nenhuma certeza. O fato de Piracicaba ainda ter poucos casos, apesar de já podemos lamentar 4 mortes, apesar da crise ainda não ter sido retumbante na cidade,
mas nós estamos na rota de alto risco. Piracicaba foi incluído entre as 13 cidades de maior risco no estado de São Paulo. Então, nós não podemos, de maneira alguma, baixar a guarda. Essa semana teve a flexibilização, né? Houve um pequeno relaxamento, né? A possibilidade de abertura de alguns tipos de estabelecimentos, como barbeiros, cabeleireiros, manicures, óticas, com rigorosos parâmetros aí de segurança e segurança, biossegurança, né? E a gente, quando sai na rua, eu saio uma vez por semana na rua, hoje eu saí para fazer compra, porque eu preciso trazer comida para casa. Você vê alguns estabelecimentos cumprindo rigorosamente. Eu fui hoje a um hipermercado, até a temperatura eles estavam medindo o digital aqui na testa, sabendo qual era a sua temperatura, oferecendo álcool gel, todo mundo só podia entrar quem estava de máscara, e ao mesmo tempo vendo comerciantes de áreas não essenciais abrindo assintosamente as portas, né? A gente entende, né, que é grave, que é um problema ficar fechado, não faturar, mas aprontando um decreto, né, uma recomendação, enfim, não pensando na coletividade, né? Essa flexibilização, será que não pode redundar num número maior de contaminados e de óbitos daqui a 2 semanas, Machado? Olha, Cris, eu não sei te dizer. Evidentemente que eu não tenho as informações que o prefeito tem, que ele tem informações privilegiadas, porque ele está no front, né? Ele está no front da guerra. Ele tem informações da equipe dele. Eu confio no bom senso do prefeito. E eu não sei, não vou fazer aqui uma avaliação. Evidentemente que esse decreto, essa flexibilização, ela nos deixou preocupados, né? Nos deixou preocupados. Sem dúvida alguma, existe essa preocupação. Mas tudo isso tem que ser monitorado. Se tiver que voltar atrás, volta atrás imediatamente. Tem que ter a humildade de recuar, se necessário, não é? Eu gostaria que toda essa energia que as lideranças do comércio estão demonstrando na mobilização que estão fazendo, que essa energia seja direcionada para o ministro Paulo Guedes. É necessário que o governo federal crie linhas de crédito com juros a 0% de juros, para que os empresários possam financiar essa travessia, para que eles possam se capitalizar nesse momento. Eles têm que se unir com outros colegas deles de outras cidades do país, criar uma mobilização nacional para exigir que o governo federal, não adote medidas de proteção ao setor produtivo e ao setor do comércio. E não exigir que o prefeito afrouxe o isolamento. O afrouxamento do isolamento, brigar por isso, é um crime lesa humanidade. É um crime lesa humanidade. Quem insistir nisso vai ser responsabilizado pela catástrofe. Isso tem que ficar muito claro, não é? Então, eu faço aqui um apelo a essas lideranças empresariais que direcionem as suas competências, o seu talento, a sua energia política e social para pressionar o governo federal. Porque o governo federal é quem tem a chave do cofre. Não é o prefeito municipal que tem a chave do cofre. Não é? Quem tem a chave do cofre, quem tem capacidade de emitir moeda, de contrair dívida, de usar o Tesouro Nacional, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, é o governo federal. Cabe ao governo federal acudir os empresários, oferecendo crédito a custo zero para esses empresários atravessarem a crise. Agora, querer pressionar o prefeito e da maneira como fizeram, assintosamente, não foram todos, foram alguns, alguns que não têm consciência nenhuma fizeram isso. Não devemos estender essa crítica a todos, mas eu acho que essa pressão sobre o prefeito para abrir as atividades é uma pressão indevida. Todos nós devemos solidariedade ao prefeito. A gente tem que manter o isolamento, temos que ter um alinhamento com o governo do Estado, que estabeleceu através de decreto uma quarentena. Ele próprio estava pensando em afrouxar
a quarentena, já está repensando, porque as mortes, a velocidade de contaminação está aumentando no Brasil numa velocidade maior do que foi na Itália e na Espanha e nos Estados Unidos. Então não é para brincadeira, isso não é brincadeira. Eu falo isso com toda a ênfase. Isso não é brincadeira. E quem se insurgir contra as medidas acautelatórias, entendeu? Tem que se responsabilizar por essas atitudes. Ô, Cris, eu estou sendo muito enfático, eu sei que eu vou faltar com você em muita coisa, mas eu tenho agora um outro compromisso que está me aguardando. É um outro programa ao vivo que eu estou escalado e eu não posso faltar. Tá virando blogueiro, meu amigo. Não. É que eu estou de quarentena, né? Então eu tenho, quem sabe, um pouco de tempo para me dedicar a isso. Eu faço com muito espírito público. Todo mundo quer te ouvir pela sua retidão, pela sua, né, capacidade de ponderar. Então, você é uma pessoa muito respeitada por todos. Então, para mim, um prestígio. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É sempre uma alegria poder desfrutar dos seus conhecimentos, das suas reflexões. Espero poder contar com você em outras ocasiões aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Cris. Um grande abraço da tua mãe e também eu queria agradecer a atenção dos seus seguidores. Espero não ter extrapolado das minhas competências aqui. Não é? Eu sou uma pessoa muito emotiva e que sempre quando falo, uma parte da minha fala sempre vai carregada de emoção. Muito bom, isso é ótimo, isso é você. Muito obrigada, Machado. Um beijo. Vou acompanhar você nas outras lives. Tchau. Um beijo, obrigada, até, tchau. Gente, eu fico tão feliz em falar com o Machado e eu não posso deixar de contar para vocês que os meus looks são patrocinados pela Beluga, pela Constância Calçados. Olha, uma coisa de tricô da nova coleção linda. Que bom ter parceiros, gente que reconhece o trabalho da gente aqui, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês comigo. Domingo eu tenho uma live extra com a Sheila Saraiva, que vai contar como é que a pandemia pegou ela e a família numa volta ao mundo num barco, numa Piracicabana que mora na Espanha. Então, me acompanha domingo às 4 da tarde aqui, tá bom? Eu encontro vocês. Eliana, obrigada, querida. Um beijo para você, um beijo, Joana, um beijo para todo mundo que passou por aqui. Não se esqueçam, Papo com Cris Live, todas de segunda a sexta, às 5 da tarde, sempre, tá bom? Com Beluga e Constância. Um beijo para vocês, bom fim de semana.